Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Que momento maravilhoso. Eu prometo que eu não vou me demorar, mas esse tema de encontro, abre a tua Bíblia aí, João 4:4. Todo mundo, eu acho que já ouviu falar sobre esta mulher e sobre este Jesus, que é o nosso. Então vamos lá. E era necessário passar por Samaria. Podeis assentar, queridos. Aleluia. Quando nós vamos nos encontrar com alguém, a gente geralmente planeja algo, né? A gente geralmente pensa em algo, o que vai dizer. Eu acho que a gente já fica se planejando de antes. Como vai se arrumar, por onde vai, a roupa que vai utilizar, as palavras que vão ser ditas. A gente, quando vai encontrar alguém, a gente pensa no local onde vai ser, para que aquele encontro seja significativo, não seja um mero encontro. Então, essa palavra, ela tocou muito no meu coração. Porque esta mulher, que não é citado o nome dela na Bíblia, mas a história dela é muito interessante. Porque ela gera mudanças, e mudanças significativas, não só na vida dela, mas na vida daquelas pessoas com as quais ela vai falar. E era necessário. Por que era necessário? Porque Jesus precisava quebrar aqueles protocolos de religiosidade que naquele lugar existia entre judeus e samaritanos. Então era necessário. Era necessário quebrar o protocolo onde um homem não pudesse falar com uma mulher. Era necessário. Era necessário deixar bem claro aonde é o lugar da adoração. Era necessário. Está vendo quantas coisas vão nos levando a acreditar naquilo que somente é imposto, sem a presença de Deus para mudar, moldar e tornar certo aquilo que só alguém disse, sem que a presença de Jesus tenha chegado. Era necessário que Jesus encontrasse aquela mulher. Era muito necessário. E o que mais me chamou a atenção, eu fui pontuando e anotando. A primeira coisa, o ato de encontrar-se. Olha, Jesus poderia ter ido com os discípulos pelo outro lado, mas era necessário passar naquele lugar. Aquele lugar foi preparado para um encontro de Jesus com a mulher samaritana. Com quem nós temos marcado encontros? Para que nós temos marcado encontro? Qual é o propósito dos encontros que nós temos marcado na nossa vida todos os dias? Eu vou falar em cima desses temas que nós temos ministrado na vida das mulheres. Nós marcamos um encontro naquele WhatsApp. E esse encontro eu tenho certeza que já começou a quebrar paradigmas que para nós eram coisas sem sentido, mas que hoje vai tendo direção e vai nos dando direção para termos uma vida com Jesus no nosso dia a dia. A nossa vida com Jesus não é só na igreja. A nossa vida com Jesus é na nossa casa. A nossa vida com Jesus é no nosso trabalho. A nossa vida com Jesus é na escola. A nossa vida com Jesus é com os nossos amigos. A nossa vida com Jesus é quando nós vamos para um shopping e não pode ser diferente. Sabe por quê? Porque Ele já se encontrou conosco. Então, a partir daí, a nossa vida vai sendo transformada, vai sendo modificada, porque a qualquer momento alguém pode nos parar e pode nos pedir oração. A qualquer momento alguém pode se direcionar a nós e dizer assim: eu estou em desespero, de que forma você pode me ajudar? E depois que a gente se encontra com Ele, a gente nunca mais é o mesmo. A gente tem que ter uma boa notícia. A gente tem que ter as boas novas para aquela pessoa que está em desespero, para aquela pessoa que está em aflição, em dor, em luto. Aquela pessoa que está precisando de cura, que liga para você e diz assim: ora por mim, alguém está hospitalizado.
Ora por mim porque alguém está desaparecido. Ora por mim porque alguém está em desespero, está em angústia, está com a alma ferida. E nós? Então o nosso encontro com Ele vai nos trazer isso. E a segunda coisa também que me chamou a atenção foi que aqueles que se dirigem para o mesmo lugar. Esse é o lugar do encontro. Então a palavra encontro, ela tem dois significados. O ato de nos encontrarmos e o ato de nos encontrarmos em um determinado lugar. E isso vai gerar em nós uma mudança como gerou na mulher samaritana. A primeira coisa foi um conflito. A primeira coisa, quando Jesus encontrou com ela, se gerou um conflito. De Jesus para ela? Não, dela para Jesus. Porque ela era uma mulher religiosa. Ela seguia os costumes daquele lugar. Eram apenas costumes. E depois que ela se encontrou com Jesus e ela gerou aquele conflito, mas como que você está falando comigo? Um homem falando comigo? Um homem? Judeus não falam com samaritanos, muito menos com mulheres, olha só. Então, no primeiro encontro de Jesus com a mulher samaritana, se gerou um conflito. Muitas das vezes, os nossos encontros com as pessoas que até amamos, geram conflitos. Mas e como que Jesus vai resolver isso? Como é que Ele ensinou ela a resolver os conflitos? Mostrando para ela quem Ele era. Mostrando para ela que o momento de servir iria uni-los. Iria mostrar o verdadeiro sentido daquele encontro. Quando Ele pede a água para ela. Mas como é? Como é que você vai falar comigo? Você é um homem falando comigo. Judeus contra samaritanos. Vocês sabem que muitas das vezes acontece isso dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Dentro das igrejas, contra a igreja. Irmãos contra irmãos. Famílias contra famílias. Nós não temos encontrado Jesus? Então como é que nós vamos reagir diante dos conflitos? Ali tinham muitos paradigmas que Jesus foi quebrando. Por isso era necessário que Ele passasse por aquele lugar. E o primeiro deles foi esse conflito. E o conflito foi direto. Entre povos. Entre religiões. E depois entre gênero. Mulher e homem. Judeus, samaritanos. Ali já existia uma religiosidade que impedia às vezes as pessoas de viver aquilo que Deus quer para nossas vidas. Isso acontece conosco. Eu não falo com fulano porque eu não gosto disso, e a gente vai gerando um monte de conflito. Eu não digo isso assim porque eu não gosto. Eu não chego no momento, no horário certo, porque eu não gosto de ouvir o louvor. Eu não gosto daquele pregador. E a gente vai criando um monte de não gosto. Enquanto Jesus está ali sentadinho do lado naquele poço. Ele só quer que a gente sirva. Ele só quer que a gente diga, não é desse jeito. Não é dessa forma. E Ele vai se revelando àquela mulher de uma forma tão surpreendente. Tão surpreendente. Jesus responde para ela, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Quando a água viva começa a jorrar dentro da gente, quando a palavra, ela vem nos confrontar, então a gente começa, eu imagino aquela mulher, quando Jesus disse aquilo para ela, se tu soubesses, quem sou eu? Não estava aí com tanta necessidade de água. Se tu soubesses o que eu posso fazer na tua vida, tu não estaria com tanta necessidade. A necessidade, ela só é saciada quando a gente bebe. A necessidade só é saciada quando a gente concretiza. A necessidade da nossa vida só é saciada quando Jesus entra.
E ele precisava encontrar aquela mulher para quebrar aquela religiosidade que havia na vida dela. Aquelas leis que foram deixando com que as pessoas se dividissem ao invés de se unir. A necessidade da unidade, ela traz força, ela traz fortalecimento e ela traz a presença de Deus. Por isso que Jesus foi para aquele lugar, porque a presença dele precisava entrar naquela cidade. A presença dele precisava tirar e quebrar a divisão que havia naqueles povos, a religiosidade que estava encarnada naquelas pessoas, que estava fazendo parte do dia a dia daquelas pessoas. Por isso que o texto diz que era necessário. Jesus é necessário para quebrar paradigmas. Jesus é necessário para quebrar divisões. Jesus é necessário na nossa vida em todas as áreas. Porque então eu estarei saciada, você estará saciado. E é tão forte quando ele fala com ela, que ela diz para ele: nossa, mas então me dá, que água é essa? Que água é essa que eu quero beber? Para que eu não precise vir aqui novamente, num horário diferente das outras pessoas. Então Jesus responde que qualquer que beber dessa água, vai ter sede, vai continuar tendo sede. Mas, se experimentar da água viva que ele é, ela vai estar saciada. Ela vai estar curada. Por isso que ele diz para ela: você quer essa água? Então você vai lá. Vai lá e chama o teu marido. E ela responde. Olha como que Jesus é detalhista. Ele não falou sobre somente um lugar, somente um costume, somente uma religiosidade. Ele falou de um segredo. Só Jesus conhece os nossos segredos. E às vezes eu já ouvi muitas pessoas falarem sobre a mulher samaritana, e muitos a julgam em relação à vida dela, à vida pessoal dela. Mas lendo e relendo o texto, eu entendo aqui que nem todo mundo sabia da vida pessoal dela. Porque quando Jesus diz para ela: vai lá e chama o teu marido, e ela diz para ele que ela não tinha, disseste bem, porque até o que você tem não é seu. Então isso mexeu muito. Então, como que esse homem poderia saber disso? Porque a gente sabe que o que é ruim é logo espalhado. Notícia ruim, né? Se espalha não só num povo, mas de uma cidade para outra, de um lugar para outro, de um povo para outro. Não era diferente no tempo antigo. Então era um segredo dela. Porque de repente aquele homem com que ela vivia, ela dizia para todo mundo: é meu esposo. Ah, esse aqui é o meu esposo. De repente ela apresentava para as pessoas aquele homem como marido dela. Algo que só ela sabia que não era. De repente as pessoas daquele lugar não sabem. A Bíblia não relata se as pessoas sabiam ou não. A Bíblia relata que Jesus sabia. Jesus não descobriu, ele sabia. Então só Jesus sabe o nosso segredo. Só Jesus sabe a nossa carência e a nossa necessidade. Só Ele conhece. Então quando Jesus fala de algo que só ela sabia, então ela olhou para ele e disse: ah, verdadeiramente tu és profeta. Por quê? Porque só os profetas revelam aquilo que está no oculto. Então se a gente prestar bastante atenção nessa palavra, que a gente já ouviu muitas pessoas falarem sobre aquela mulher, que de repente todo mundo sabia da vida dela, e se Jesus toca naquilo que só ela sabia. De repente as pessoas sabiam de outros namorados que ela poderia ter tido, de outros amores que ela poderia ter tido, das tentativas de saciedade da sua vida. Mas quando Jesus disse para ela: ele não é teu marido,
De repente ela apresentou, esse é o meu esposo. Diante da sociedade, diante das pessoas, ela passeava com ele, ela andava com ele. Mas ele não era dela. E era algo que Jesus sabia. Então, de repente, a gente julga muito algumas pessoas porque ela vem repetindo determinados erros, determinadas falhas, mas a gente não conhece o íntimo e interior daquela pessoa. Só Jesus conhece. E só Ele tem esse poder de dizer assim: não é dessa forma, não é desse jeito que você vai saciar essa carência. Irmãos, nós temos muitas carências que só Jesus sabe. Nós temos segredo que só Jesus sabe. Por mais que alguém tenha visto de longe ou alguém tenha percebido, só Jesus sabe. Sabe por quê? Porque só Ele conhece o motivo. Ela estava em busca de saciar a sua vida. Ela era uma mulher religiosa. Ela seguia os conselhos e os paradigmas daquela localidade. Então, aos olhos da sociedade, ela era uma mulher que também, ela ia naquele poço da herdade de Jacó, naquele monte aonde ela diz que todos adoravam ali, Jesus, aí tu dizes que é em Jerusalém, e ele responde para ela que os verdadeiros adoradores me adoram em espírito e em verdade. Uns dizem que é Jerusalém, outros dizem que é neste monte, e ele responde em espírito e em verdade. Ou seja, a verdade, ela vai me libertar, ela vai te libertar. Era isso que Jesus estava dizendo para ela. Não adianta você vir aqui todos os dias. Não adianta você buscar a minha presença neste lugar todos os dias, se não há verdade na sua vida. Sabe aquele segredo que a gente acha que não tem problema não? É só um deixa para lá. A verdade vai entrar. Porque Jesus vai estar naquele poço do seu lado. E eu entendo que aquele poço, ele significa de repente o estado da vida daquela mulher. Ela só estava descendo. Ela só estava caindo. Por causa de uma vida de mentira que ela gerava nela. Mas a água viva estava ali para movimentar a água parada que estava dentro dela. Um mau costume, um mau hábito. Uma tentativa de uma vida feliz, de repente. De repente ela olhava para as outras mulheres e dizia assim: eu acho que isso pode ter acontecido com alguém aqui ou com alguém que nós conheçamos. Ah, mas fulano está casado, ciclano casou, Bertano casou. Eu não. Aí começa a treinar. Treina 1, treina 2, treina 3 e começa a treinar. Então é muito fácil a gente apedrejar a mulher samaritana e dizer que ela era alguém leviana. Ela era alguém que estava tentando. Ela era alguém que estava buscando. Ela só estava buscando de forma errada. Ela também queria alguém para ela. Ela também queria ser uma mulher da sociedade. Bem olhada, bem vista, bem falada pelas pessoas. Por isso que ela estava tentando. Por isso que aquela pessoa com a qual ela vivia, e de repente dizia, é uma conjectura minha, para todo mundo que era o marido dela, Jesus disse para ela, não é. Ele estava querendo dizer para ela, não é dessa forma. Não é qualquer pessoa. Não é desse jeito. Se você me aceitar de verdade, sabe, toda essa religiosidade que te cerca e que você vive sobre ela, é te impondo que você tenha alguém para que você seja respeitada. Sabe, tudo isso. Você não fala comigo, eu não falo com você, porque você é judeu, porque eu sou samaritano, porque fulano é homem, porque fulano é mulher. Jesus estava querendo dizer para ela que se você me adorar de verdade, você vai ver rios de água viva correrão. É isso que Jesus estava dizendo para ela. A tua vida não vai ser mais aquela água parada. A tua vida vai reverdecer. A tua vida vai florescer. A tua vida vai modificar. Porque eu, Jesus, trouxe água para te abençoar.
Eu sou a água da vida que vai mover a tua vida e que vai mudar todo o teu histórico de tristeza, de abandono, de apontamento, de julgamento. Sabe, Jesus estava dizendo tudo isso para ela, que aonde você passar, as pessoas não vão dizer, aquela mulher sem marido. Porque antigamente tinha essas coisas. Aquela mulher sem filho, aquela mulher seca. As pessoas eram rotuladas pelo que elas tinham ou não tinham. E hoje não é tão diferente assim. Tire os rótulos. Se rotule da marca da promessa. Se rotule da palavra de Deus que vai te sustentar. Não vamos viver experimentando coisas, aventuras, aparências, para mostrar para alguém que nós somos bem vistos e bem aceitos. Quem tem que te aceitar é Jesus. Quem tem que refletir o amor de Deus é você, sou eu. É a presença dessa água viva que modificou e que morreu. Sabe o que eu aprendo com isso? E essa história é um exemplo de como Jesus busca pessoas em sua condição real. Ele busca a gente do jeito que a gente é, do jeito que a gente está. Tem gente que diz assim, quando é chamado, até na igreja, você vai desempenhar isso aqui assim, assim. Ah, mas eu não estou preparado. Jesus busca a gente na condição que a gente está, sabe por quê? Porque Ele viu algo que nós ainda não vimos. Jesus viu naquela mulher a verdade quando ela disse para Ele, eu não tenho. Naquele momento Jesus entrou. Naquele momento Jesus disse assim, agora você falou a verdade. Todas essas coisas que você me disse, sobre judeus e samaritanos, sobre adorar aqui ou adorar em Jerusalém, sobre homem não falar com mulher, todas essas coisas não me interessam. Sabe por quê? Porque eu vim para mostrar que a verdade da minha palavra é que vai prevalecer. Não é o que o homem inventa ou cria para te aprisionar ou te colocar numa situação confortável, apresentável. É a minha palavra e a verdade que saiu dos teus lábios que vai fazer com que eu me mova em sua direção. E foi isso que aconteceu com ela. Jesus quer a gente do jeito que a gente é. Porque Ele deu um dom e um talento para cada um de nós, que é o nosso segundo desafio. O encontro é o primeiro. O nosso segundo desafio é esse. Ele vai nos mudar. Ele vai nos moldar. Ele vai pegar, sabe aquele talento que você nasceu? Que você pensava que você não tinha, que você não era capaz, que você não fazia? Né, Lídia? Eu não. Eu? Né, Tati? Eu? Né, Natália? Você sim. Porque foi Jesus que te escolheu. Sabe essa água viva? Ela está jorrando dentro de você para você produzir mais. E mais, e mais, e mais. E você vai continuar produzindo. Você vai continuar semeando. Você vai continuar plantando, porque há uma colheita. Há uma colheita quando você olha e você vê os campos verdinhos. Então você entende que você fez parte daquela colheita. Que você plantou também. Oferecendo a ela a salvação e a possibilidade de um novo começo. Jesus estava dizendo para ela, dá tempo ainda. Você ainda pode. Você está aqui, aproveite o tempo. Aproveite o tempo que você tem para fazer coisas boas, para amar as pessoas. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu não sou pastor. Eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não sou diaconisa, eu não sou. Você é de Jesus. Porque aquela mulher não tinha título algum, mas ela saiu anunciando a salvação para aquele lugar e a mudança de vida que Jesus trouxe para ela. Naquele momento, aquela mulher samaritana se tornou a mulher mais importante daquele lugar. Sabe por quê? Porque Jesus entrou na vida dela.
E aquela água que ela foi buscar não tinha mais importância, porque a água viva começou a jorrar nela. E ela precisou anunciar aquelas pessoas. E ela já não escolheu só as mulheres para falar. Ela saiu anunciando, sabe quem? Os discípulos, primeiro que vinha na direção dela. Os homens, olha, mulher não fala com homem. E ela disse, olha, tem um Jesus que me salvou. Tem um Jesus que modificou a minha vida. Ele falou a verdade sobre mim. E ela começou a anunciar. Primeiro paradigma quebrado, a comunicação entre mulher e homem. Olha isso. Entre judeus e samaritanos não tinha mais aquilo. Ela estava por aí anunciando a salvação que chegou à sua vida. Aleluia. Jesus veio para isso. Para dizer que a verdade ela é libertadora. A verdade traz salvação e modifica o estado de vida da nossa vida. O que eu mais aprendo com isso? Que não devemos julgar as pessoas pelos erros que ela comete. Aquela mulher devia ter cometido os erros dela, e ela cometeu. Por isso que ela tinha necessidade de ter alguém, gente. Ela não era uma prostituta, ela não era uma mulher vadia. Ela era alguém tentando ser feliz com o marido. Ela queria um marido, gente. E às vezes a gente fica julgando as pessoas, poxa, não, só queria aquilo, sem entender qual era o problema. Sem entender que ela precisa de... Sabe, alguém que está errando constantemente, ele não precisa ser jogado do lado de fora, ele precisa de ajuda. A gente precisa aprender a ajudar um ao outro. Uns aos outros, ajudou e o seu companheiro disse, esforça-te. A gente não vai carregar a pessoa. A gente vai dizer, eu estou aqui para te ajudar. Vamos lá. Eu não tenho A, mas eu tenho B. Vamos começar. De que forma a gente vai começar? Era isso que Jesus, foi isso que Jesus falou para ela. Quando ela olhou para Jesus e disse, não é o meu marido. Porque a verdade, naquele momento, libertou aquela mulher daquela vida de engano, de eu só serei feliz se eu tiver um marido, porque a sociedade impunha a ela ter alguém. Então é muito fácil, às vezes, a gente dizer assim, poxa, fulano não para com ninguém, né? Fulano está namorado A, namorado B, namorado C, namorado alfabeto. Mas, de repente, aquela pessoa está precisando de ajuda. Está precisando mais de gente. Ah, fulano fala isso, fala aquilo, fala demais. De repente, aquela pessoa está precisando ser ouvida. Ah, fulano implica com todo mundo. De repente, aquela pessoa tem alguma coisa nela que ela precisa se libertar, que ela precisa falar. Eu ouvi um testemunho de hoje uma pastora muito famosa. E ela disse que ela tinha inveja da Ana Paula Valadão. Ela era do mesmo ministério dela. E ela falava que ela tinha inveja dela. Porque aquela voz, porque aquela palavra, porque aquela família, porque aquilo tudo, porque aquela igreja. Você sabe o que ela fez? Contou. Chegou para Ana Paula e falou, poxa, que inveja de você. Que inveja, eu queria tudo isso que você tem. A partir daquele dia, ela se libertou daquele espírito de inveja. E hoje ela é até mais famosa do que ela. Você sabe por quê? Porque o mal tenta nos aprisionar. Ele tenta deixar a gente dentro daquela caixinha, sabe para quê? Para que a obra de Deus não seja realizada na nossa vida. Para que a gente não seja testemunho vivo de Jesus aqui na terra. Então a gente vai se enclausurando, né? A gente vai, recuando. Quando aquela mulher samaritana abriu a boca e disse para Jesus, ele não é. Ali a verdade apareceu. E Jesus entrou na vida dela. E houve salvação naquele lugar. E a religiosidade caiu por terra e o poder de Deus exalou. Num local onde ninguém falava com ninguém, povo não falava com o povo, a mulher não falava com o homem, era uma religiosidade. Eu adoro aqui, eu adoro ali. Você adora onde você estiver. Então hoje eu não vou adorar porque eu não vou para a igreja. Hoje não tive muito tempo porque eu estava fazendo assim. Dobra o joelho e diz, Senhor, o culto está lá. Abençoa com a tua presença bendita todos aqueles que estão naquele lugar. Porque hoje eu não pude, Senhor, mas amanhã eu vou. Seja um abençoador, não um julgador. Troque as palavras da sua boca. Não devemos julgar as pessoas pelos erros que ela comete, mas nós devemos estar, sabe como? Abertos para o encontro com Jesus. Naquele momento, aquela mulher se abriu. O coração dela se abriu. Vamos nos abrir para encontrarmos com Jesus. A mentira vai nos impedir. O egoísmo vai nos impedir.
A inveja vai nos impedir. Porque às vezes a gente diz assim, eu não tenho inveja. Às vezes a gente tem. Vamos parar de ser bom. Às vezes a gente tem inveja porque alguém se destacou em alguma coisa. Inveja porque alguém tem um trabalho às vezes melhor do que o nosso. Inveja porque alguém se veste melhor ou de forma diferente do nosso. Inveja às vezes de um cabelo bonito, né, mãe? Não tem esse cabelo, não. Jesus não me permitiu. E a gente brinca, né, mãe? Então, às vezes a gente tem. E a gente tem que se libertar dessas coisas, essas pequenas coisas que traz divisão entre nós, sabe? As grandes coisas às vezes não traz, mas as pequenas coisas ficam como um bichinho carpinteiro, doendo, daqui a pouco o estrago está enorme. Ninguém sair do certo. Então não é para julgar. Para ajudar. Muda a palavra. Tira o julgar. Tira o ajuda e coloca o ajudar. Uma mulher que conversou com Jesus sobre a verdadeira adoração. Como é que a gente adora? A gente adora em espírito. Ou seja, a verdade é o que move a adoração. Não adianta eu subir no altar se há em mim um caminho bom. Não adianta eu orar se há em mim um caminho. Não adianta eu buscar a Deus se há em mim um caminho mau. Ele vai até me ouvir, ele vai até me ver, mas ele vai ficar ali esperando para ver a verdade. Diga a verdade, Senhor. Diga a verdade. Fale a verdade. Viva a verdade para que ela viva em você, para que ela viva em mim. A verdade é libertadora. Se tiver com tristeza, fale para Deus, Deus, estou triste hoje. Falar com Deus, gente, não é uma retórica. Falar com Deus é sentar e dizer assim, Espírito Santo, tudo difícil hoje. Às vezes a gente fica buscando palavras difíceis, né? Elevado, não sei o que. Senhor, às vezes eu entro no meu quarto, às vezes não, quase sempre, quase todos os dias. Eu entro no meu quarto sozinha, aquela casa grandona, eu entro ali de novo, olho para aquela cama enorme, eu olho, Senhor, é difícil você deitar nessa cama, quando vai voltar para o sol. Porque pelo menos eu e a TV vamos ficar conversando. Às vezes eu chego no meio da minha sala e olho, silêncio, sabe? Eu ouço um silêncio. Aí eu levanto os céus e digo assim, Senhor, muito obrigado. Porque muitos estão vivendo o desespero e eu estou no céu. Sempre seja grato por aquilo que Deus tem. Alguém me disse assim esses dias, Célia, você teve perdas tão significativas, não é? Porque eu tive pessoas significativas. Tive um pai maravilhoso, um marido maravilhoso, uma mãe extraordinária. Não são pessoas significativas? Então eu tive perdas significativas. Faz falta? Muita falta. Eu vivia me escorando de um por um, sabe? Sabe aquela pessoa? Mas eu olho assim e o Senhor fala no meu coração, o que você quer mais? Olha a tua família, olha quantos dons eu dei. Olha esse povo maravilhoso. Olha como eu derramo o meu poder sobre a minha igreja. Mas a gente é um reclamão. A gente só quer a hora de entregar. Quando Jesus chegou perto da samaritana e pediu a ela água, ela... A gente nunca quer doar. A gente sempre dá uma desculpa. Vamos nos doar mais para Jesus, com a verdade da palavra que é libertadora sobre nós. Vamos ser mulheres fortes, sim, porque Jesus nos fez fortes. A gente gera, a gente é forte até. Mesmo quem ainda não gerou, cuida de alguém. Pode observar. Quem é cuidadora de uma mulher? Quem é que ajuda uma outra? Mulher. Quem é que é capaz de levar uma coisa na casa da outra para ajudar? Mulher. Quem é que quando vê uma criança às vezes atravessando a rua e corre, mesmo não sendo seu? Jesus fez a gente forte demais. Então vamos pegar essa força. Vamos lutar.
fazer acontecer o extraordinário nas nossas vidas, amém? Essa é a palavra desta manhã para nós. Prossigamos em conhecer o verdadeiro evangelho, que é o amor de Deus. Prossigamos em fazer o melhor para Jesus. Façamos, mesmo de forma secular, como se estivesse fazendo para Deus. Porque aquele que serve com excelência, recebe excelência. Vamos ficar de pé? Vamos. A gente preparou essa mesa posta aqui, porque esse também é um desafio nosso. Mesa posta. Sirva com alegria. Esteja sempre com um sorriso no rosto, mesmo que o seu coração esteja sangrando. A alegria do Senhor é a nossa força. Aquela mulher chegou na beira daquele poço, aquele tanque, com o coração amargurado. Mas ela saiu transbordando de alegria. Esqueceu até a água que ela queria, porque a água da vida saciou a sua sede. A água da vida curou as suas deformidades e mostrou para ela que se nós não tivermos Jesus, a gente pode ter uma família completa, do cotô com a uma... Sem Jesus é só uma família. Mas com Jesus é a família. Porque Jesus, ele faz toda a diferença na nossa família. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, amém? Aleluia.